Fala, minha gente, tudo bem? Bom, vamos continuar então o estudo da Resolução 230. Agora a gente retoma a partir do artigo 23, tá? Deixa eu colocar aqui no slide. Pronto, tá aí para vocês. Bom, o artigo 23 da Resolução 230, moçada, ele é praticamente uma reprodução do artigo 34 do nosso Estatuto, né, da Lei 13.146. Vamos a ele. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade. Opa, estou até apagando aqui os negócios, né? Em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Isso é importante, tá, gente? A ideia da lei é igualdade, não é dar privilégios à pessoa com deficiência, não é nada disso. É realmente promover isonomia e igualdade de oportunidades. Esse caput do artigo 23, ele parece bastante óbvio, né? Mas as bancas adoram explorar isso, né? Então, cuidado, é igualdade de oportunidades, não é diferenciação, não. É igualdade de oportunidades, tá legal? Os órgãos do Poder Judiciário são obrigados a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, né? Inclusive, tem um artigo mais à frente que diz isso, mas os custos para se adaptar um ambiente para receber um servidor deficiente físico são da administração pública, tá? Então, por isso que diz aí, né? É obrigação do órgão, beleza? Promover isso. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Claro, isso aí é um direito social, está na CLT, está na Constituição. Então, obviamente, que a remuneração tem que ser a mesma coisa. Outro dispositivo muito cobrado nas provas é o parágrafo 3º do 23. É vedada a restrição ao trabalho de pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição em todas as etapas, pessoal. Desde o recrutamento, seleção, contratação, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional, reabilitação, bem como exigência de aptidão plena, né? E aí tem o parágrafo 4º também. A pessoa com deficiência tem direito a participar de cursos, treinamentos, educação continuada, enfim, né? Ela está inserida naquele ambiente organizacional, no Poder Judiciário, tudo que os outros servidores fazem de capacitação, de cursos, tem promoções, bônus, enfim. Obviamente, a pessoa com deficiência tem que ter também, né? O servidor com deficiência, tá? Oferecidos pelo empregador, né? Igualdade de oportunidades com os demais colegas, né? Os demais empregados. É garantido aos trabalhadores com deficiência a acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Então, você vai fazer um treinamento para os servidores, para o corpo funcional daquele órgão do judiciário, é claro que também tem que ser feito esse treinamento de maneira acessível, né, para que as pessoas com deficiência possam também frequentar e terem acesso aos mesmos conhecimentos que os outros colegas terão, né? 24, pessoal, é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então, a ideia é sempre fazer além de dar essa inclusão à pessoa com deficiência no meio de trabalho, no Poder Judiciário, no serviço público, enfim, é também maximizar essa possibilidade, né? Dar mais autonomia, aumentar a sua qualidade de vida. Então, é sempre essa a ideia que a gente tem que ter em mente, tá? Então, 24 é só isso. Artigo 25. Se houver qualquer tipo de estacionamento interno, esse dispositivo é bem importante também, as bancas gostam. Será garantido ao servidor com deficiência que possua comprometimento de mobilidade vaga no local mais próximo ao seu local de trabalho. Então, aqui, percebam que não há percentual de vagas, pessoal, né? Em alguns dispositivos a gente tem, né? Que, por exemplo, estacionamentos privados abertos ao público ou em áreas públicas, no mínimo 2% das vagas devem ser reservadas às pessoas com deficiência, né? Mas percebam que aqui não há nenhum percentual sendo mencionado, tá? É vaga no local mais próximo ao seu local de trabalho. Então, não há que se falar em percentuais de reserva de vagas neste caso aqui, tudo bem? O percentual aplicável aos estacionamentos externos aqui se referem ao artigo 4º, 6º dessa resolução, que é o percentual, não é aplicável ao estacionamento interno do órgão, tá? Como eu havia já adiantado para vocês. Devendo-se garantir vaga no estacionamento interno a cada servidor com mobilidade comprometida. Então, esqueçam aquele percentual de vagas de estacionamento, tá? Ele não se aplica para os servidores do órgão do judiciário, né? Aquele percentual garantido pelo menos uma única vaga não se aplica, beleza?
O caminho existente entre a vaga de estacionamento interno, claro, né, e o local de trabalho do servidor com mobilidade comprometida não deve conter qualquer tipo de barreira que impossibilite ou mesmo dificulte o seu acesso. Claro, né, então tem que ser uma coisa livre que favoreça o deslocamento do servidor, respeite a sua deficiência, mas ao mesmo tempo dê meios, dê maneiras para que ele com autonomia possa chegar ao seu local de trabalho, então sem obstáculos, sem barreiras nesse deslocamento, tá? A questão do home office, pessoal, é bastante explorada em provas, né? Tem diversos exemplos, muitas questões a gente aborda nas nossas aulas sobre a questão do home office. As bancas adoram esse assunto, tem inúmeros exemplos aí da VUNESP, principalmente, cobrando essa questão do home office, tá? Então, só faço esse alerta para vocês prestarem atenção e darem uma especial atenção nesses dispositivos finais aí da lei que tratam sobre home office, tá? Se o órgão possibilitar aos seus servidores a realização do sistema home office, trabalhar de casa, trabalhar em outro ambiente que não o próprio órgão público, né, dever-se-á dar prioridade aos servidores com mobilidade reduzida. Percebam, pessoal, não se fala em o servidor com mobilidade reduzida é obrigado a aderir ao home office. Não se fala nisso, né, dá prioridade para eles. Então, o parágrafo 1º vai nesse sentido, ó. A administração não poderá obrigar o servidor com mobilidade comprometida a utilizar o home office, mesmo diante da existência de muitos custos para adaptar o ambiente, né, para promover a acessibilidade do servidor em seu local de trabalho. Não importa, né, é facultativo, não se obriga o servidor a optar pelo home office. Ah, mas só por causa dele a gente vai ter que fazer uma obra para proporcionar acessibilidade? Sim, vai ter que fazer uma obra se esse servidor com deficiência fizer questão de ir ao local trabalhar, a administração tem o dever de promover a acessibilidade, de fazer as obras que forem necessárias para que haja essa condição para a pessoa se deslocar, poder trabalhar. Tá? Então, percebam que a lei valoriza bastante, né, a resolução valoriza bastante essa opção que o servidor faz. Né? Ou ele vai trabalhar presencialmente, a administração vai adaptar o ambiente para ele, ou então ele escolhe, tem prioridade de escolher o home office, caso o home office seja disponibilizado pela chefia, pelo órgão, enfim, tá bom? Os custos inerentes à adaptação do servidor com deficiência ao sistema home office deverão ser suportados exclusivamente pela administração. Dica de prova, né, pessoal? Para facilitar, todos os custos para adaptar, seja o ambiente, seja o próprio programa, né, para o servidor ter acesso lá ao home office, tudo corre às custas da administração pública, tá bom? Sempre assim. O servidor não vai pagar nada para ter acessibilidade de maneira alguma, tá joia? Ao servidor ou terceirizado com deficiência, é garantida a adaptação ergonômica da sua estação de trabalho. Então, a ergonomia é uma parte, é um campo da engenharia do trabalho, podemos dizer assim, né, que estuda a posição mais, talvez, eu nem diria mais confortável, mas aquela mais adequada para o nosso corpo, para a gente não ter lesões a longo prazo. Então, a questão de postura, por exemplo, a altura da sua cadeira, a altura da sua mesa em relação à sua própria estatura, ao seu próprio tamanho, enfim, tem uma série, a distância dos seus olhos até a tela do computador, tudo isso são medidas de ergonomia. Então, a pessoa com deficiência, claro, tem que ter todos esses parâmetros adaptados para a deficiência dela, para que ela não, a longo prazo, né, o fato dela trabalhar naquele órgão não a prejudique, né, não prejudique sua saúde, tá bom? Então, 27, bastante interessante também. 28, se houver serviço de saúde no órgão, aos servidores com deficiência será garantido atendimento compatível com as suas deficiências. Não são todos os órgãos públicos que possuem, por exemplo, um médico, um dentista, um enfermeiro. De toda forma, aqueles que possuírem, então tem que aplicar o artigo 28, tem que ter realmente, tem que dar essa possibilidade de atendimento compatível à pessoa com deficiência, tá bom? Agora, pessoal, servidores com deficiência, horário especial também é uma coisa que é muito cobrada em prova, tá? A concessão de horário especial que o Estatuto dos Servidores Federais fala, mas não se preocupe com isso. Horário especial é uma jornada diferenciada que uma pessoa terá. É isso que o artigo 98 da Lei 8.112 menciona, né? Apenas uma jornada diferenciada, tá? Então, esse horário especial a servidor com deficiência não justifica qualquer atitude discriminatória. Admitindo-se a possibilidade de acumular horas no banco de horas pelos demais servidores do órgão, também as bancas gostam de cobrar isso, tá? Também deverá ser admitida a mesma possibilidade ao servidor com horário especial, de modo proporcional. Então, suponha que um servidor com deficiência,
ele tem uma jornada de trabalho menor que a dos demais colegas, do que as pessoas que não possuem deficiência. Ah, mas as outras pessoas acumulam banco de horas. Mas espera aí, ele trabalha 1 hora menos por dia, por exemplo. Ele também vai poder acumular banco de horas? Sim, vai poder. Só que proporcionalmente, tá? Atenção a essa palavrinha proporcional. E percebam que aqui é o próprio servidor que tem deficiência, tá? Porque vocês vão ver um artigo mais à frente em que não é o servidor que tem deficiência, mas sim ele tem um familiar próximo com deficiência. E aí vocês vão ver que é diferente, esse proporcional não vai aparecer lá na frente. Mas então, só para fechar o raciocínio, quando é o próprio servidor que possua a deficiência, então ele pode sim ter banco de horas e vai aproveitar as horas de maneira proporcional, tá bom? O próprio servidor, no caso, é quem possui a deficiência, tá? Ao servidor a quem se tenha concedido horário especial, não poderá ser negado ou dificultado, colocando em situação de desigualdade com os demais servidores, o exercício de função de confiança ou de carga em comissão. Então, não é porque é uma pessoa com deficiência, ou não é porque é uma pessoa com deficiência com horário especial que ela não possa ocupar uma função de confiança ou um cargo em comissão. Ela vai poder ambos, tá? Ah, mas não tem problema, sendo horário especial ou não, a pessoa com deficiência pode sim, pelo critério do mérito, se ela faz por merecer isso, tem uma confiança dos superiores hierárquicos, ela pode tranquilamente assumir uma função de confiança, um cargo de chefia, um cargo em comissão, tranquilamente, beleza? O servidor com horário especial não será obrigado a realizar, conforme o interesse da administração, horas extraordinárias, né? Então uma jornada além da ordinária, né? Trabalhar, por exemplo, 1 hora a mais, né? Por dia, se essa extensão de sua jornada de trabalho puder ocasionar qualquer dano à sua saúde. Então, se o fato de prestar horas extras for prejudicial à saúde da pessoa com deficiência, ela não será obrigada a prestar essas horas extras, tá legal? Parágrafo 4º. Se o órgão, por sua liberalidade, determinar diminuição da jornada de trabalho dos seus servidores, então, por exemplo, a jornada era de 8 horas diária, o órgão diminuiu isso para 7 horas para todo mundo. Pode acontecer? Pode. Ainda que por curto período, esse mesmo benefício será aproveitado de forma proporcional, mais uma vez o proporcional aí, né, pelo servidor a quem tenha sido concedido horário especial. Então perceba que tanto o banco de horas, quanto a questão da diminuição da jornada para todo mundo, ambas as situações alcançam o servidor com deficiência, beneficiário de um horário especial, tá bom? Então não é só porque ele tem horário especial que ele não vai poder usufruir desses casos, tá legal? E agora as disposições, pessoal, são para cônjuge que possuem filho ou dependente com deficiência, tá? Então pessoas próximas ao servidor com deficiência. E aí a resolução se preocupa com alguns cuidados, com algumas disposições para que esses servidores possam cuidar dos seus entes queridos aí que possuam alguma deficiência, tá? Se o órgão possibilitar aos seus servidores o home office, dever-se-á dar prioridade também, claro, né, aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência e que manifestem interesse na utilização do sistema. Então, os servidores com deficiência e aqueles que não possuem deficiência, mas possuem um parente próximo com deficiência, então esse universo de servidores tem, portanto, prioridade para escolher o home office. Belezinha? Desculpem. Se houver serviço de saúde no órgão, ao cônjuge, filho ou dependente com deficiência do servidor, será garantido atendimento compatível com as suas deficiências, então é o mesmo dispositivo que nós havíamos estudado anteriormente, tá bom? Mais uma questão do horário especial, também a esse servidor que tem o familiar próximo com deficiência, né? A concessão de horário especial a servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, não justifica qualquer atitude discriminatória, nenhuma novidade até aqui, né? Admitindo a possibilidade de acumulação de bancos de horas pelos demais servidores do órgão, também deverá ser admitida a mesma possibilidade em relação ao servidor com horário especial em igualdade de condições com os demais, e aqui não falo proporcional, que eu havia comentado com vocês. Tranquilo? Então, separem, tá? Se for o próprio servidor com deficiência, proporcional. Se o servidor não tiver deficiência, for o caso dele ter um parente com deficiência, não se menciona a questão do proporcional na questão do banco de horas, tá bom? Servidor com horário especial não será obrigado a realizar, conforme o interesse da administração, horas extras, se essa extensão da jornada de trabalho prejudicar o cônjuge, o filho com deficiência, tá bom? Mais uma vez, se o órgão, por sua liberalidade, determinar diminuição da jornada de trabalho de seus servidores, ainda que por curto período,
esse mesmo benefício deverá ser aproveitado pelo servidor a quem tenha sido concedido horário especial. E ó, para servidor com deficiência se fala em proporcionalidade, fazendo aquele alerta para vocês que eu já havia comentado antes. Tranquilo, gente? Disposições finais, artigo 33, moçada. Então, para a gente fechar, alguns aspectos que geram a penalidade de advertência, tá bom? Cuidado que não se fale em multa, não se fale em demissão, ainda que a gente esteja diante de casos graves aqui, esses casos mais graves serão objeto de um processo administrativo disciplinar posterior, ou serão objeto de ações criminais, se for o caso, mas do ponto de vista da resolução 230, a penalidade aplicável é apenas uma advertência, tá? Sem prejuízo de outras sanções por outras instâncias, tá legal? Beleza. Incorre em pena de advertência servidor terceirizado ou serventuário extrajudicial que, conquanto, né, embora possua atribuições relacionadas à possível eliminação e prevenção de quaisquer barreiras, né, urbanística, arquitetônica e tal, então esse servidor não se empenhou com a máxima celeridade possível para suprimir e prevenir essas barreiras. Então vai sofrer uma penalidade de advertência. Embora possua atribuições relacionadas à promoção de adaptações razoáveis ou oferecer tecnologias assistivas, né, a acessibilidade, a pessoa com deficiência, enfim, também não se empenhou com a máxima celeridade possível para estabelecer a condição de acessibilidade. Então, a pessoa tinha meios, né, tinha a obrigação funcional de suprimir barreiras, de promover acessibilidade ou adaptação razoável, melhor dizendo, não fez, então vai tomar uma pena de advertência. No exercício de suas funções, tenha qualquer outra espécie de atitude discriminatória por motivo de deficiência ou descumpra qualquer dos termos desta resolução. Então, qualquer descumprimento da resolução pode acarretar numa penalidade de advertência, portanto, tá? Também incorrerá na mesma pena, né, o servidor ou serventuário extrajudicial que, tendo conhecimento do descumprimento de um dos incisos do caput, então aqueles que se omitiram, né, também podem responder, né, se deixarem de comunicar à autoridade competente para que essa autoridade promova a apuração do fato. Então, quem se omitiu e não comunicou o que presenciou vai também sofrer a penalidade, tá bom? O fato de a conduta ter ocorrido em face de usuário ou contra servidor do mesmo quadro, terceirizado ou serventuário, é indiferente para fim de aplicação da advertência. A penalidade será aplicada da mesma maneira. Beleza? Temos mais alguns parágrafos. Em razão da prioridade na tramitação dos processos administrativos destinados à inclusão e à não discriminação de pessoa com deficiência, a grande quantidade de processos, isso é bem interessante, né? Grande quantidade de processos serem concluídos não justifica o afastamento de advertência pelo descumprimento dos deveres deste artigo. Percebam, pessoal, então, que é máxima prioridade a questão de tratar com dignidade, dar os benefícios garantidos pela lei às pessoas com deficiência, não é nenhum favor, é prioridade máxima, é questão de dignidade da pessoa humana. Por isso que a lei fala isso, olha, pouco importa o tanto de serviço que você tenha, priorize a questão das pessoas com deficiência, tá bom? Então, essa é a mensagem que fica desse parágrafo 3º, né? As práticas anteriores da administração pública não justificam o afastamento de advertência pelo descumprimento dos deveres descritos neste artigo. É aquele bom e velho, mas sempre foi assim, por que vai mudar agora, né? Nunca fizemos esse negócio de acessibilidade, porque eu tenho que fazer agora? Não quero nem saber o que era feito antigamente. Eu sei que hoje em dia a questão das pessoas com deficiência é máxima prioridade. Todos nós precisamos trabalhar para implementar tudo isso que a lei e a resolução pregam, tá bom? Então, artigo 34, só para fechar, a resolução já entrou em vigor, então tá tudo certo. Beleza, minha gente? Então é isso aí, a gente fecha então o estudo da 230, da resolução 230 do CNJ, com esse nosso vídeo. Tranquilo? Obrigado pela audiência, bons estudos para vocês e até mais. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!